com a nossa apresentação. Então, meu nome é Manuel Zunguzi, eu sou de Moçambique, não sou brasileiro. Sou formado em ensino de física pela Universidade Pedagógica de Moçambique e mestrado em tecnologias de informação pela Punjab Technical University, Índia. E atualmente frequento doutorado na URGS, Federal do Rio Grande do Sul, em informática na educação. Porque eu sou de Moçambique e a maior parte das pessoas que estão aqui são brasileiras, eu achei por bem começar a minha apresentação por apresentar um pouco de Moçambique, que é para entender um pouco o contexto da minha apresentação. Então, Moçambique tem uma área de cerca de 800 mil quilômetros quadrados, uma população bastante pequena comparando com a população brasileira, só 24 milhões de habitantes. Aquele é um censo de 2013. A capital de Moçambique é Maputo. A língua oficial é português, mas fora o português nós temos várias línguas locais, como o Maco, a Lomé e por aí em diante. A moeda de Moçambique é metical, em que um metical, ou seja, um real equivale a 12 meticais. Então o real está bem mais acima do metical. Moçambique, tal qual como o Brasil, foi colonizado por Portugal e teve a sua independência em 1975, a 25 de junho de 1975. Só para ter uma ideia, eu não tenho um apontador, mas dá para ver aqui no mapa da África, mais para baixo, do lado direito para mim, mais para a costa do Índico, próximo a Madagascar, está Moçambique. E se for a olhar o paralelo 56, que passa por aqui, do lado da América tem, lá mais para baixo, Porto Alegre, que é... Então, Moçambique e Porto Alegre estão praticamente quase no mesmo paralelo. Continuando a falar de Moçambique, Moçambique é um país novo, ou seja, ganhou sua independência há pouco tempo e mais de 40% do seu orçamento ainda vem de doações internacionais, ou seja, de instituições filantrópicas como a Fundação Bill e Melinda Gates. Depois vocês vão perceber por que eu trago essa informação, mas eu achei pertinente pelo fato de nós estarmos a falar de software livre. Pelo fato do governo receber essas doações dessas instituições filantrópicas, como é a fundação do Bill Gates, automaticamente as instituições do governo forçosamente são obrigadas a usar os seus softwares. Ou seja, a fugir um pouco dos softwares livres e ter que usar esses softwares. Tá? Nem todas as instituições usam, na maior parte nós usamos uma gíria popular, é que nós dissemos, usamos softwares não genuínos, ou seja, piratas, entre aspas. Tá? Mas as instituições do Estado, ou seja, do governo, não podem usar esses softwares. São obrigados a pagar as licenças dos softwares proprietários. Tá? Falando de softwares, ou seja, falando de implementação de softwares, principalmente para o tema que é este fórum, que são os softwares livres, é importante também trazer um pouco da história das universidades moçambicanas. Ou seja, Moçambique, por ser um país bastante jovem, ou seja, ganhou a independência há muito pouco tempo, as universidades também, que são as instituições que mais desenvolvem pesquisa, também são novas. Até ao ano de 1985, Moçambique só tinha praticamente 2 universidades.
a quando da independência, Moçambique só tinha uma universidade. E então a história das universidades em Moçambique é muito recente. A primeira universidade surgiu em 62, chamava-se Universidade de Lourenço Marques, a quando da independência passou a chamar-se Universidade Eduardo Mondlane. Com a independência, vários quadros superiores acabaram abandonando o país, ou seja, deixando as universidades sem quadros. Daí que a Universidade Eduardo Mondlane viu-se obrigada a abrir uma faculdade, que foi a Faculdade de Educação, para formar quadros de nível superior, para dar vazão à procura interna. Tá? Em 1985, se não me engano, acho que é isso, 85, esta faculdade da Universidade Eduardo Mondlane dissociou-se da universidade e criou uma nova universidade, que foi a Universidade Pedagógica, que é a universidade onde eu trabalho. Então, a Universidade Pedagógica tem 30 anos de existência apenas. Então, vão perceber que muitos dos seus cursos também são cursos novos. Tá? E essa universidade, quando abriu apenas com cursos de português, geografia, história e por aí em diante. Não tinha praticamente nenhum curso tecnológico. Tá? O uso dos softwares livres em Moçambique. No ensino secundário, praticamente não existe utilização de softwares livres. Praticamente não existe. Poucas instituições de ensino nós chamamos escolas primárias e escolas secundárias. O software livre é usado apenas como sistema operativo alternativo, pelo fato da exiguidade de fundos para comprar o software proprietário. Então, com licença paga. Então, nas escolas de nível primário, secundário, que aqui chamam fundamental, praticamente não se usam softwares livres. Então, os softwares livres são usados apenas no ensino superior. Tá? No caso das escolas secundárias, as que usam softwares livres, usam apenas Ubuntu. A maior parte delas. Todas elas usam Ubuntu. Tá? E no ensino superior? No ensino superior, nós dividimos o uso dos softwares livres em duas categorias. Uma das categorias é no ensino, em disciplinas como administração de base de dados, sistemas operativos e por aí em diante. Mas também esta utilização não é a fundo, é apenas para o ensino, que é para as pessoas, por exemplo, em sistemas operativos, que é para ensinar os sistemas de ficheiros, por exemplo, do Ubuntu ou do SUSE. E a coisa fica por aqui, na administração de base de dados ou de banco de dados, porque alguns provedores de serviços obrigam o uso de softwares abertos, então acabam-se usando softwares como o Fedora e por aí em diante. A outra vertente no ensino superior é na própria pesquisa e nos serviços disponibilizados. Na minha universidade, ou seja, nas duas maiores universidades moçambicanas, os serviços de biblioteca usam softwares abertos, ou seja, softwares livres, que no caso é o ABCD, Automação de Bibliotecas e Centros de Documentação. Eu trabalhei nesse projeto em Moçambique, implementei para a rede de bibliotecas do país. O nosso país não é uma federação, é uma república, constituída por 10 províncias, e a Universidade Pedagógica está nas 10 províncias, ou seja, está espalhada por todo o país. Então, a rede de bibliotecas acaba sendo vasta, ou seja, abrangindo quase todo o país. Daí a necessidade de se criar um sistema, de se encontrar um sistema que pudesse englobar todas as bibliotecas da Universidade Pedagógica. Daí o desafio que me foi proposto. Trabalhei sobre o sistema, é um sistema aberto, o ABCD, é um software livre,
E o resultado final foi esse. O sistema está a funcionar. Tem alguns problemas de suporte, porque em Moçambique não tem suporte. Então, o suporte mais próximo está no Zimbábue. E para trazer alguém de Zimbábue para Moçambique são gastos, e a universidade muitas das vezes não se mostra aberta a pagar esses indivíduos que vêm fazer o suporte do sistema. Outra aplicação dos softwares livres nas universidades é nos estágios e trabalhos de campo. Neste quesito, também conseguimos lograr alguns intentos, ou seja, praticamente eu arriscaria-me a dizer que 90% das páginas web da universidade, tanto a Universidade Pedagógica como a Universidade Eduardo Mondlane, usam softwares livres, e no caso Joomla, e os sistemas estão lá funcionando. O Joomla, no caso, precisa de pouco suporte, daí que não encontramos assim tantos problemas com o uso do Joomla. Pode passar. Tá, esse é eu fiz um print screen, um dos resultados também do uso do Joomla na Universidade Pedagógica. A Universidade Eduardo Mondlane também usa o mesmo sistema para o desenvolvimento de páginas web lá da universidade. Desafios. Primeiro, a formação. A formação, porque em Moçambique praticamente não existe formação para a utilização ou desenvolvimento de aplicações usando softwares livres, tanto quanto existe aqui no Brasil. A criação de centros de pesquisa, bom, praticamente todos os centros de pesquisa estão voltados à produção agrária de medicamentos e por aí em diante. Poucos centros de pesquisa de tecnologias de informação existem em Moçambique, então esse é um dos grandes desafios que se mostra para o meu país. E participação de fóruns internacionais, parece que teve um problema na formatação. Porque eu estou aqui no Brasil, porque eu frequento a URGS, tive o privilégio de ser convidado para participar deste fórum. Mas em Moçambique existem muitos indivíduos como eu, que não tiveram essa chance e que nem sequer sabem que está a decorrer este fórum internacional. Então, este seria um dos grandes desafios para Moçambique, passar a participar destes fóruns, ver o que os outros estão a produzir, ver até que ponto está a evoluir o desenvolvimento de aplicações com o software livre. Se Moçambique é um país com exiguidade de fundos, então a solução tecnológica pode vir dos softwares livres. Muito obrigado pela vossa atenção. Tenho o tempo bem cronometrado. Eu vou deixar as perguntas para depois, deixar os meus colegas. Pode passar, só queria deixar um último... Isso, é um provérbio moçambicano que diz: quem dança não é aquele que levanta poeira, mas quem dança é aquele que inventa seu próprio chão. Então nós estamos nesta lida de inventar nosso próprio chão. E se calhar esse chão que nós precisamos vem dos softwares livres. Muito obrigado. Buenas, mi nombre es Alejandro, gracias a Manuel. Mi nombre es Alejandro Sena, yo estoy representando a la Argentina. Voy a tratar de hablar despacio, sé que la barrera idiomática es un tema y que la mayoría del público es público que habla portugués, así que voy a hablar más lento. La realidad actual de la Argentina con respecto a la educación y al software libre, si bien son economías muy parecidas y las sociedades son muy parecidas e incluso complementarias, Argentina tanto como Brasil y como todo el resto de Latinoamérica, en particular en Argentina estamos viendo que hay, más en los niveles iniciales,
hay un mayor acceso a lo que es el software libre, hay programas tanto para enseñanza primaria como enseñanza secundaria. Hoy cada chico de la Argentina en la educación pública tiene acceso a lo que es una pequeña notebook que le sirve para tanto articular sus conocimientos de día a día como para complementar la clase con el profesor, con el alumno. Entonces, considero que eso es una brecha que fue un logro de estas últimas épocas, que se fue dando tanto en la región, de equilibrar el acceso a la informática. Hoy, si bien no se puede hablar de que el que no tiene acceso a la computación o tiene el dominio de las tecnologías sea como una especie de analfabetismo, pero la verdad que ha llegado el momento de insertarse en el mercado laboral, es necesario inventarse en la sociedad, en las comunidades, es necesario el dominio de la tecnología. En este sentido, las medidas que fueron orientadas a que cada uno de los chicos en Argentina tenga en la educación pública el acceso a la notebook es muy importante. Yo lo vivo básicamente participando en la docencia en la facultad y en la investigación, también como participando tanto de actividades de enseñanza para gente que no tiene recursos como voluntario. Detecto que mucha gente que viene, que se acerca, chicos desde edades de 10 años, entre 12 años, 8 años, se acercan con muchas ilusiones para aprender a programar, cosa que programar era reservado para gente de nivel universitario. No deja de sorprenderme que vengan chicos con iniciativas de querer el acceso a los juegos, quieren desarrollar sus propios juegos, quieren desarrollar sus propios sistemas, quieren hacerle un programa para que la familia, automatizarle algo que en la casa hace falta. O sea, esa iniciativa, si no fuera a veces mucha gente que tiene esa notebook como único acceso a la computación, o sea, eso es muy importante y lo vemos en gente con pocos recursos y esa nivelación hacia arriba es muy, muy importante en la región y creo que a medida que va pasando el tiempo, esas nuevas generaciones que tienen el derecho del acceso a la información se va a volver cada vez más importante. Esta nueva generación que está creciendo ahora, que está terminando la primaria, va a empezar la secundaria, me ha tocado mucho hablar con ellos en diferentes charlas que llevamos adelante en la Universidad Abierta Interamericana y también en diferentes oportunidades que tengo de contactar con la gente. Noto que ellos tienen una iniciativa, tienen ese espíritu, esa curiosidad de niño, que yo tal vez en mi época la tenía con soldados o con juguetes, ellos tienen una herramienta que yo en ese momento no tenía y considero que ellos tienen una ventaja enorme, tienen un acceso a la información, tienen internet, yo no tenía internet cuando era chico, ellos tienen un acceso a la información completamente fácil. El insertar estas tecnologías en el aula es un tema bastante complejo, ya que el sistema de educación tuvo que adaptarse. No es simple de repente todo en una generación de docentes que estaban acostumbrados a la tiza, al borrador, al papel, a estar en una consulta, a tener que articular la enseñanza con mecanismos digitales para dar respuesta a estas inquietudes de estos chicos. Plantea todo un desafío. Considero que va a haber que seguir trabajando en este sentido para articular mecanismos con los docentes. Muchos docentes pasa que no saben cómo articular los contenidos con este sistema de informática. Es un aprendizaje continuo que creo que tienen que aprender tanto los alumnos como los docentes a articular estas herramientas tecnológicas y usarlas para el aprovechamiento y para la mejora de la calidad educativa. Todas estas tecnologías, por ejemplo, estas máquinas, hablando del software libre también, tienen 2 sistemas operativos en su mayoría, tienen una distribución de Windows, pero también paralelamente tienen una distribución de Linux. Y hago hincapié nuevamente en el tema de los docentes, la capacitación docente, que bueno, por cuestiones es algo que ya es conocido, porque ya todos sabemos, Windows tiene la masividad que tal vez el software libre no tiene y lucha por tener. Ellos deberían ser los que guíen a los chicos en esa curiosidad y les muestren que hay una alternativa que también es libre, que es gratuita,
que los va a poder acompañar durante el resto de sus vidas y incluso ellos van a poder hacer sus aportes. Que mejor que un chico diga, bueno, yo aprendo con esta herramienta, pero luego puedo aprender a cambiarla y ajustarla a mis necesidades, teniendo la experiencia de haberlo usado y detectado falencias o detectado cosas a favor, pero poder modificar el software. Yo creo que esa nueva generación, cuando pueda, va a poder volcarse al aporte en la comunidad. El tema es que es muy difícil si no es guiado. O sea, ahí va a haber un esfuerzo muy grande de los docentes para poder guiar en las tecnologías libres. Porque hoy la docencia debería hacer hincapié también en las tecnologías libres, tanto en el software como en el hardware. Con respecto a lo que son las tecnologías de software y hardware, lo que vemos es mucha articulación, por ejemplo, en lo que es la robótica, que se está metiendo en el aula como mecanismo didáctico de enseñanza. Ya vemos muchos proyectos, incluso hay muchos que están exponiendo en este congreso, y hasta incluso en otros, hemos tenido congresos en Argentina, por ejemplo el proyecto Yabuchi y otros proyectos que lo que buscan es acercar la robótica de manera económica, con tecnologías abiertas, tanto de software como de hardware, lo que permite que los chicos se asimilen en la programación con el juego. Eso los va a ir arrimando a lo que es la lógica de la programación de a poco temprano, jugando, como aprendimos todos. Básicamente nosotros aprendimos metiendo las cosas en la boca, metiendo los dedos en el enchufe, quemándonos, rompiendo. Los chicos tienen el derecho de aprender de esa manera y que tener que articular ese crecimiento acompañado de la tecnología, lo cual plantea un desafío, porque ellos de repente se encuentran con la tecnología y se obnubilan. Entonces, mientras más temprano tengan el acceso a la tecnología y puedan articular todas esas herramientas, eso va a ser un acompañamiento muy bueno. En este sentido, creo que el software, ya como es una pieza digital que pasa a las fronteras, ha tenido un crecimiento mucho más exponencial que lo ha tenido el hardware. El software, nosotros podemos aportar proyectos a todo el mundo, no hay aduanas, no hay nada en el software. La diferencia que encontramos en esto es el hardware. Lamentablemente, debido a trabas en lo que son las importaciones, básicamente considero desde un aspecto personal que basados en el desconocimiento, hay muchas cuestiones, en Argentina no se consiguen muchas piezas de hardware que hoy en día son caras. Creo que tenemos que articular políticas para que el precio se popularice, tengamos todo libre acceso al hardware, ya que habría que generar conciencia en los gobiernos de que el hardware no es una amenaza para las economías. Las tendencias hoy actuales de Latinoamérica basan en que generar ciertos niveles de proteccionismo para generar industrias locales. Básicamente lo que se busca es, por ejemplo, en el caso de Argentina, para poner el caso que estoy exponiendo, es si yo compro una zapatilla, la meto a Argentina y la vendo directamente, sin generar mano de obra o sin generar puestos de trabajo. Eso es lo que los gobiernos intentan combatir con las restricciones a la importación. Pero hete aquí que, por ejemplo, en Argentina es de libre importación todo lo que sean libros. ¿Por qué? Es de público acceso que si yo me compro un libro es para mi crecimiento personal, mi crecimiento intelectual y para sumar conocimiento. Creo que esta misma política debería aplicarse al hardware libre. Nadie toma el hardware libre como un producto que yo lo compro y lo vendo a un consumidor final. Simplemente el hardware libre lo que nos permite es incentivar la creatividad. Nosotros vamos a tener que agregarle nuestro ingenio, nuestra conciencia. Vamos a poder tener el espacio para crear un producto nuevo, que eso es mérito 100% del país y de la educación que tengamos en la Argentina. Entonces, no considero que eso sea una amenaza a la industria. O sea, al contrario, creo que la popularización del acceso de eso va a generar muchos mercados y oportunidades en la creación de productos o subproductos derivados del hardware libre. Tal vez como Arduino o Raspberry Pi o otras tecnologías de hardware libre que considero que deberían basarse en las mismas políticas que los libros, porque en el fondo generan eso, son una pieza que permiten generar conocimiento, tanto de manera colectiva como individual, y el aporte a la sociedad y a la comunidad es muy grande. En este sentido, bueno, creo que habría que articular políticas. Estuvimos hablando con mucha gente de acá, del Congreso,
de Foro de Software Libre, de que hay que articular medidas a nivel conjunto. En estos lugares no se puede hablar desde el individuo, sino hay que ir como una comunidad representando al hardware libre, tal como hoy pasa con el software, e ir a buscar esas trabas e importaciones, y para que el hardware libre fluya por toda Latinoamérica, esparciéndose, y que tenga el poder de crecimiento que ha tenido el software. Hoy tenemos muchísimos proyectos de software que, como decía antes, al no aplicar las barreras de importación y todo ese estilo, porque el software es digital, es tecnología, podemos generar un crecimiento increíble y tener aportes de gente que nunca imaginamos, de distintas partes del mundo. Eso debería ser mucho más accesible. En el caso de la Argentina, el hardware libre nos permite en varias cosas articular con la robótica. La robótica es como se agrega a nivel escolar como una pieza de juego. La pieza de juego nos permite incentivar la creatividad, nos permite generar un desafío a nivel de cada individuo, a cada edad. Tranquilamente hemos visto en varios lugares cómo acercar la programación a niveles muy pequeños, con dibujos, con luces, con secuencias, que rápidamente pueden ir armando trayectorias y acercándolos a la lógica de la programación. Después ir acompañándolo tal vez en programarlas, ir a las estructuras de bajo nivel, programando el firmware de los robots. Luego ir acompañando la programación, dándole comportamientos complejos, articulándolo con cámaras, con cosas, y eso ir acompañando el crecimiento. Eso es una herramienta que considero que es muy útil y que debería ser de fácil acceso. Perdón. Los kits que están disponibles básicamente hoy en robóticas, hay varios kits en Argentina que se están generando por estas políticas de proteccionismo, pero que aún siguen siendo poco caras. Están alrededor de los kits que nos permiten armar un robot funcional, están más alrededor de los 2.000 a 6.000 pesos, lo cual sería pasado a reales, desconozco, serán más o menos 300, 400 reales, de 300 a 600 reales, lo cual es muchísimo dinero y no todos disponemos. Entonces, en ese sentido tiene que venir el Estado para incentivar, generar, comprar esos kits, incorporarlos y nuevamente articulando en lo que es la docencia para insertarlos y acercándolos a los que son los chicos, que son prácticamente los que ellos van a empezar a interactuar con ellos y articularlo en el día a día. Eso a la larga va a tener unos beneficios importantes y acompañarlos básicamente en decirles que hay una tecnología que es libre, no solo entrenarlos o prepararlos para ser usuarios, sino mostrarles la posibilidad que independientemente de la edad que tengan pueden ser partícipes de ese hardware o ese software y que ellos pueden ir orientando sus carreras, sus curiosidades, ir canalizándolos en el sentido de ir mejorando las herramientas para que el que venga atrás tenga algo más acorde a la experiencia de uno. Hoy básicamente, si nos ponemos a pensar, los kits de robótica que tenemos es nosotros nos ponemos en el lugar de los chicos y decimos, nos imaginamos qué es lo que a ellos les gustaría hacer, pero creo que a medida del tiempo y que las generaciones vayan creciendo, ellos van a juntar su experiencia y la van a volcar de manera positiva en estos kits o en estas maneras de enseñanza, aportándolos desde su experiencia, porque ellos fueron en un momento, fueron chicos, jugaron con esas herramientas y saben qué les faltan, qué les mejorarían y qué los haría acercar más aún a ellos. Entonces, en ese sentido, creo que habría que tener una visión mucho más global, apoyo del Estado gubernamental, de los diferentes lugares, para articular todo lo que es hardware libre, para que fluya, para que se intercambie, para que crezca la comunidad, crezcan las nuevas generaciones, de la mano de la tecnología, disminuir la brecha digital, que lamentablemente hay países que no tienen acceso a tener una notebook y a todos los niveles. Entonces eso va a fomentar un incentivo en la tecnología y las nuevas generaciones, que hoy prácticamente pasa que los chicos terminan sabiendo cómo usar mejor una máquina que los padres. Así que esto es más o menos lo que tenía para decir sobre el resumen de Argentina, así que le dejo lugar al colega Tarciso. Muito bem, boa noite. Eu sou irmão Tarcísio, sou irmão marista, então faço parte da rede marista e como a gente tem uma missão de trabalhar na educação,
Então, em 2010, eu estava trabalhando com informática também aqui em Porto Alegre, no Centro Social Marista, e estava precisando de inglês. Então, acabei indo para a África do Sul, fiquei lá um tempo aprendendo inglês, e depois também fui trabalhar 2 anos na República do Malawi, que é um país próximo, faz limite com Moçambique. Também tive a oportunidade de passar e visitar Moçambique, e vi um pouquinho a realidade que tinha lá de Malawi, que quando eu cheguei lá, praticamente a internet era muito lenta, tinha computadores na escola, mas também os professores estavam se empenhando em aprender, em buscar esse acesso à tecnologia. Eu sei que eu, com aqueles 2 anos, de 2011 e 2012, tive a oportunidade de trabalhar com eles. E vi assim que, às vezes, alunos que nunca tinham mexido no computador, de repente, um mês, algumas semanas, 2, 3 semanas depois, 2, 3 meses, já dava para ver um resultado diferente. Uma motivação, uma busca pelo conhecimento. E aí fui percebendo que, à medida que a gente vai entregando o conhecimento em software livre, que eu trabalhei com Ubuntu e até com máquinas mais antigas, todos eles estavam sempre procurando, buscando e outras coisas mais. Eu me lembro que em 2011 a Malawi Telecommunications colocou a internet mais disponível, de 1 mega para várias residências e atendeu a nossa área. Então nós também adquirimos a internet, que no início custava $125 ao mês e depois em 2012 baixou para $70. A comunicação mantendo a mesma velocidade. Eu lembro que os alunos lá diziam, no primeiro momento, esses computadores são muito velhos, precisamos de computadores novos e mais não sei o quê. Mas quando eu coloquei a internet no servidor e chegou a internet naqueles computadores velhos, todo mundo já foi lá acessar uma coisa ou outra, já tinha ouvido falar de rede social, já tentou ir buscar Facebook, e-mail, já foi procurando uma forma de se comunicar com outros. Então, à medida que a gente faz essas experiências, a gente percebe que todo mundo tem um potencial. Então, para isso, basta apenas colocar uma conexão, que cada pessoa descobre como tem que fazer. E aqueles alunos foram descobrindo, foram começando também a desenvolver uma mentalidade de que precisa ensinar outros. Né, de que esse conhecimento que eu estava passando para eles, eles também tinham que assumir a responsabilidade de continuar a passar pelos outros. Então, em 2011 e 2012, trabalhei com várias turmas, mas praticamente eu tive a oportunidade de trabalhar com 54 estudantes mais próximos que mais se motivaram. Né? Então, eu disse assim, então vocês vão continuando, vão buscando, a internet está aí, está disponível, é só seguir, né? Pesquisar, que tem muito material disponível. E ainda, casualmente, hoje, a gente às vezes se comunica e percebe que eles estão lá, assim, já foram buscando novos equipamentos, já foram melhorando os laboratórios também. Então, acho que são processos importantes, né, que também têm os problemas, né. Às vezes, eu ficava lá 2, 3 dias sem energia elétrica, né. Então, por problemas ou da rede ou de outros problemas externos, a gente ficava sem energia elétrica naquela região. Mas mesmo assim a gente ia refletindo. Era um momento de se encontrar e levar adiante isso. Depois de 2013 e 2014, tive a oportunidade de trabalhar em Angola, que eu fui chamado para lá. Eu já tinha trabalhado até 2006, também tinha trabalhado lá. Então, o ano passado eu trabalhei também numa universidade, numa escola superior. Só que a universidade lá, praticamente, ela foi mais na questão de Microsoft. Então, ela colocou, né, para os alunos em horário de sala de aula, era Microsoft, mas, consequentemente, na nossa escola marista, também tinha Linux. Eu coloquei lá Ubuntu e tal. Então, teve gente que conseguiu fazer as duas experiências, né? Muitos dos estudantes, né, eu dei aula para 13 turmas, muitos dos estudantes era a primeira vez que estavam chegando na frente do computador. Então, eles conseguiram ver os dois sistemas operacionais, tanto o Windows como o Linux. E, consequentemente, muitos deles também se motivaram mais pelo software livre, porque eles viram assim, a facilidade de que o que poderia ser feito com Microsoft, e às vezes tendo que pagar licença, ou tendo que craquear e piratear, ou tendo mais risco de vírus, com Linux era possível
fazer o mesmo trabalho, o mesmo resultado, muito mais livre, sem ter problemas com licenças. Então, essa mentalidade assim foi percebendo, e muitos começaram a perceber o quanto é necessário, às vezes, comparar o que é uma coisa proprietária e o que é um sistema livre, de poder criar, desenvolver e adaptar às necessidades. Então, também em Angola, também na região onde eu estava, também problemas de energia elétrica e problemas, às vezes, de internet, de conexões. Então, às vezes, o processo acabava ficando lento. Mas isso também era uma perspectiva de que outros, à medida que conheciam, mais tinham que melhorar. Mas praticamente o que eu quero destacar assim, que dentro de projetos, né, que envolvam pessoas ou realidades, seja América, África, Ásia, Europa, praticamente 4 elementos são importantes de levar em conta. Em primeiro lugar, a preparação dos professores. Como é que cada professor vai trabalhar? O que vai ser trabalhado? Segundo, envolver os pais, a família, a comunidade, para que se faça um projeto ali. Porque às vezes nós, como administradores de sistema, nós temos uma ideia, uma mentalidade assim, bastante boa e tal. Mas só que às vezes os pais não entendem bem aquilo. O que vai ser feito com os filhos, né? E às vezes altera o comportamento dos filhos, os filhos começam a se dedicar mais ao telefone, às redes sociais, começam a fazer uma nova experiência. E os pais podem criar conflitos familiares. Então a preparação dos pais também é importante, o envolvimento deles. Em terceiro, colocar os administradores também dentro do processo. Porque os administradores, que às vezes têm a responsabilidade de gerenciar o recurso financeiro, gerenciar o material, se eles não sabem exatamente, às vezes um não deles pode derrubar um projeto. Porque às vezes um roteador, um aparelho, às vezes, por mais simples que seja, se ele não está lá, ele não consegue fazer aquela conexão e não consegue desenvolver tanto o trabalho para as pessoas, né? E depois também o quarto elemento, os alunos que se envolvem ali. Quais são as funções? O que eles podem fazer? As descobertas que vão fazendo. À medida que eles vão descobrindo, como é que eles vão integrando esse processo da informação e da educação na vida. E melhorando a vida da comunidade. Porque as pessoas, quando entendem como melhora a vida deles, eles também têm uma qualidade de vida melhor, eles têm um emprego melhor, um estudo, uma formação que acaba se tornando diferente e que vai enriquecendo a cada ano que passa. Então, praticamente assim, da experiência que eu tive de ter trabalhado fora do Brasil, tanto Malawi como em Angola, eu percebo assim que as pessoas todas têm capacidades e necessidades diferentes. Quando se olha a tecnologia, quando se olha para o computador, cada um descobre uma forma diferente de se relacionar e de resolver os seus problemas, né? Então, a forma, aqui nós gaúchos, temos uma forma de ver a tecnologia. Em Malawi tem outra, Angola tem outra. Mas, de uma certa forma, chega um momento que todo mundo se une. Através de uma coisa, através de uma comunidade, através de um projeto, através de uma mudança de vida e de qualidade das comunidades e das pessoas lá onde estão. Consequentemente, também temos instituições e empresas mais capazes de gerenciar a tecnologia da informação. Então, praticamente assim, olhando aqui o que o Manuel e o Alexandre falam, né, nós temos uma experiência diferente em cada realidade. Então, acho que isso é importante levar em conta e, acima de tudo, né, se nós queremos ter pessoas que atendam e trabalhem mais com software livre, nós temos que começar trabalhando também com as crianças. Eu vejo basicamente é isso, né? Eu tive uma experiência de ensinar uma criança de 2 anos e uma pessoa com 90 anos. Né? Então, praticamente em 90 anos de diferença, as pessoas em cada tempo elas podem aprender uma forma diferente
de trabalhar, de se integrar com a tecnologia. O que era a minha sobrinha aos 2 anos, hoje ela tem 12 anos, né? Ela está se destacando em várias coisas. Já essa pessoa de 90 anos, ela faleceu ano passado com 94 anos. Mas ela fez o primeiro e-mail aos 90 anos. E a partir dos 90 anos, começou a se relacionar com outros colegas que se lembravam que estava aqui, estava lá, buscou contato, coisa que até eu fiquei admirado e impressionado. A experiência que às vezes alguém que a gente poderia dizer, mas essa pessoa está com 90 anos, o que ela vai aprender? Não. Se ela tem, o que ela quis fazer? É se relacionar com os outros. Nada mais do que isso. Para ela não interessava mais outros negócios e outras coisas mais. Mas interessava ter o contato com as outras pessoas. Então, ok? Era essa a minha experiência também que eu queria falar. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para nós três. Bueno, en mi caso queda una pregunta para Manuel. La pregunta que me surgió es si la falta, no tuvimos la oportunidad de hablar antes, por eso hago la pregunta, si el problema de la falta de avance del software libre, ¿consideras que es algo estructural por la sociedad de tu país o por la presencia de la fundación de Bill Gates? Ok, eu acho que percebi a questão. O problema não está na presença das empresas ou da empresa da fundação do Bill Gates em Moçambique. O problema está na mentalidade das pessoas. Tá? Está na mentalidade das pessoas. Porque ainda existem pessoas que acreditam que, pelo fato do software ser livre, ele não é robusto. E mudar a mentalidade das pessoas é um desafio muito grande. Esse é que é o maior problema. Minha pergunta para o Manuel pelo que você apresentou ali nos slides, Moçambique tem áreas bastante deficientes. Sim. E uma das que foi apontadas é o suporte ao software livre. Sim. Então, não se tem pessoal lá, ou então tem que trazer de fora. fora, no caso do ABCD, temos que trazer do Zimbábue. É o suporte mais próximo que temos. Há um custo alto que muitas vezes a universidade não pode ou não quer pagar. Isso. Sendo essa universidade tendo uma espalhada pelo país todo, não é um erro estratégico dela não investir em capacitação? Pelo fato de ser uma universidade pública, que é regida pelas regras ou leis públicas, devia capacitar quadros nesse sentido. Eu me beneficiei de uma formação para perceber como funcionava este sistema. E, a partir daí, trazer o sistema para Moçambique e implementar por todo o país. Mas ainda existe essa reticência quanto ao software livre, apesar de ser gratuito. Ainda existe essa reticência. Será que ele é robusto? Será que ele vai fazer aquilo que nós pretendemos que o software faça? Então, foi uma experiência, foi um desafio para mim, que eu me propus, implementei. Não estou em Moçambique agora, e o sistema está lá funcionando perfeitamente. Então, alguma coisa na mentalidade das pessoas que têm o poder de tomar decisão, acredito que vai mudando com o tempo. Eu tenho outra pergunta para o Alejandro. Aqui no Brasil, é muito difícil implementar Linux para pessoas físicas, ou convencer as pessoas a usarem que é melhor, etc. Já é muito difícil para nós convencer as pessoas a usarem LibreOffice, que é um software livre, ou qualquer outro software que não seja o sistema operativo. LibreOffice, o GIMP, enfim. Existe uma rejeição muito grande, porque o software é diferente daquilo que elas estão acostumadas a usar. Quando tu pega crianças e adolescentes, tu consegue mostrar que o software é diferente, mas que ele faz a mesma coisa e funciona. Quando tu pega adultos, já é diferente.
O adulto tem muita rejeição. Então, eu sou professor, e na minha escola, eu já tentei implementar LibreOffice, e a rejeição pelos professores é muito grande. A minha pergunta é, como é na Argentina essa taxa de rejeição? Como é que as pessoas encaram um software que é diferente? Não pelo fato dele ser livre, mas pelo ser diferente, o layout, a maneira como se faz. Sí, en ese sentido es muy, o sea, hay que luchar, o sea, es una lucha el tema de que la inercia de la sociedad, seguir haciendo lo que ya viene haciendo y comprobadamente va a repetir hasta el hartazgo. O sea, ahí consideramos que hay que articular lo que es entrenar a mostrar primero a los que formadores. O sea, yo considero, le cargo, en mi punto de vista, mucha responsabilidad a los formadores, que son los que ellos deberían dejar al libre albedrío la elección, explicándoles consecuencias y no consecuencias de una elección u otra. Entonces considero que la responsabilidad y mucho tiene que ver con el docente, por eso yo cargo mucho las tintas en ese sentido. El docente tiene que recibir una capacitación para romper esa inercia que ya viene de manejar Windows, de que, por ejemplo, nosotros, la inercia nuestra es manejar tecnologías libres porque somos la mayoría, o muy gran porcentaje, somos gentes de tecnología. Entonces, ¿cómo acercamos al software libre a la gente que no es de tecnología? Eso yo creo que es un paradigma que hay que romper y que me parece clave ir en el sentido de los docentes y capacitarlos para usar estas nuevas tecnologías, para enseñarles el balance a los chicos y que ellos ya más se van a encargar solos de cuál va a ser su elección a futuro, que me parece lo más democrático. ¿Alguna pregunta más? Eu acho que completando um pouquinho a reflexão, né? Tempos atrás, né, eu perguntei assim para os meus alunos, por que até agora não existe nenhum curso de ensinar a usar celular? Entenderam? Né? Simplesmente, seja Android, seja iOS, seja Symbian, que já foi, ou BlackBerry e tal, as pessoas o que precisam? Eu preciso telefonar. Olham, pronto, esse aqui já sai falando. Não há nenhum curso. E às vezes as pessoas, sem saber, às vezes nem sabem se é a diferença entre Android, Apple, iPhone, Windows Phone, não sei o quê. Né? Seja qual seja o sistema que for, elas simplesmente querem que o aparelho funcione. E para isso, elas não oferecem tanta resistência. Às vezes já para o computador e tal, porque foi ser colocado um software proprietário, fez aquela primeira experiência, ela se marca a vida toda naquela experiência. E eu vejo assim que quando você faz a primeira experiência com o software livre, as pessoas marcam a experiência do software livre. Eu vejo assim que, eu também sou professor, eu vejo assim que, claramente, tem alguém não sabe trabalhar com informática, ou veio ali, eu quero aprender informática, ensina Linux de uma forma e de uma experiência bem agradável. Pronto, essa experiência vai ficar marcada. A minha primeira vez na informática foi aos 17 anos, ainda com MSX. Depois veio o Windows 3.1, Windows 95, 98, XP e tal. Só que em 2005, quando eu tive a primeira experiência com Linux, eu pedi para um professor, ele disse, é só aprender, é só estudar. Mas não me ensinou nada. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Tem Linux aí e não sei o quê, como é que eu vou aprender? E aí depois, em 2007, comecei a fazer um curso sistemático aqui numa empresa, numa escola aqui em Porto Alegre, e foi a primeira experiência, porque os professores lá, né, inclusive alguns participaram aqui no Fórum Internacional também, me deram a primeira experiência. E hoje eu sinto assim que aquela primeira experiência em Linux, para mim, é fundamental. Então, hoje eu trabalho com os dois sistemas operacionais, mas eu sempre dou preferência para o software livre. Então, o software livre na educação, ele tem que ser feito de uma boa e de uma gratificante experiência para o usuário. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, les agradecemos a todos por escuchar y bueno, muchísimas gracias.